Graça e paz a todos os irmãos, amém? Amém. Amém. Você pode se levantar, querido. Nós vamos começar este culto de louvor, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu quero te convidar a louvar conosco, a cantar ao Senhor um cântico, porque Ele coloca em nossas bocas um cântico novo, assim como diz em Salmos. Então vamos abrir a nossa boca, levantar as nossas mãos, entregar ao Senhor o nosso melhor. Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Vamos lá? Seja minha fortaleza, razão de eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, minha razão do meu viver, oh minha. Diga, tu és bom. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a âncora no mar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, deixarás jamais, tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais, tu não me deixarás, tu és bom jamais, tu és bom, bom, oh. Pode aplaudir aquele que é bom. Amém.
Aplauda mais forte, é para o nosso Deus. Amém, igreja? Salmos 91, verso 1, diz assim. Um texto muito importante para nós, nesta noite, a gente pensar sobre essa realidade que os Salmos está dizendo para nós. Se você tiver sua Bíblia, acompanhem conosco o Salmo 91, a partir do verso 1, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém, igreja? Quantos confiam no Senhor? Amém? A palavra do Senhor diz aqui, duas coisas que eu quero ressaltar. Aquele que habita, não é somente aquela pessoa que está lá para passear, né? É aquele que habita na presença de Deus. E aí diz assim, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então ele pode dizer, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Só para aqueles que habitam, que permanecem na presença de Deus. Então eu quero convidar você a nós orarmos ao Senhor nesta noite e nós colocarmos nas mãos de Deus as nossas vidas. Porque nós sabemos que somos durante a semana muito pressionados. Há muita pressão, de repente, lá no seu trabalho, às vezes até no contexto de família. O inimigo, a gente sabe que persegue a gente, mas a palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa no Senhor, pode dizer dele, né? Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, adoramos ao Senhor nesta noite, porque o teu povo pode dizer, como nós acabamos de cantar, Tu és bom. O Senhor é bom, ó Deus, e tem cuidado de nós em todo tempo. O Senhor tem abençoado, ó Deus, as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. E nós estamos aqui reunidos para agradecer ao Senhor, para exaltar o Senhor, para bendizer o teu precioso nome e reconhecer, ó Deus, que Tu és bom. O Senhor tem abençoado nossa casa, o nosso lar, a nossa família, trabalho, ministério, enfim, ó Deus, aquilo que envolve as nossas vidas, não temos dúvidas que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E assim, ó Deus, o Senhor tem feito porque nós buscamos a Tua presença, pois a Tua palavra diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, há um lugar para nós estarmos, e é na Tua presença, Senhor. E queremos descansar à sombra do Todo-Poderoso. Não são as lutas e as dificuldades que vão roubar a certeza do nosso coração, a fé, a confiança, a nossa esperança. Não, nós queremos declarar, como o próprio salmista que mesmo disse, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E nós estamos, ó Deus, nesse propósito de confiar no Senhor, de fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Abençoa, Deus, cada irmão que está aqui, cada pessoa que veio nesta noite para adorar ao Senhor. Abençoa aquelas pessoas que também estão acompanhando a transmissão. Abençoa o seu lar, sua casa, sua família. Abençoa cada um de nós, ó Deus, que cada um trouxe algo no seu coração e que precisa ser moldado pelo Senhor. Cremos, ó Deus, que alguma coisa o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. E cremos que até o final desse culto, com certeza, a obra do Senhor será feita em cada um de nós, Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração. Nós entregamos nas Tuas mãos nossa vida. Entregamos esse culto ao Senhor. Que verdadeiramente o Espírito Santo, Ele tem a liberdade de agir em nós e através de nós. E que assim a Tua vontade prevaleça em nossas vidas nesta noite. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos adorar a Deus mais uma vez.
presente aqui. Vem, vem renovar minha paixão por ti. Eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Emanuel, o Deus presente aqui, Ele vem, oh, Ele vem. Vem renovar minha paixão por ti. Eis que fazes novas todas as coisas. É chegado o tempo de viver algo novo. Nem o meu passado, nem o meu futuro podem nos separar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. E quando Ele vem, o amor invade a terra. E quando Ele vem, o tempo para ao meu redor. E quando Ele vem, eu não sou mais o mesmo. E quando Ele vem, o céu invade este lugar. E quando Ele vem, o amor invade a terra. E quando Ele vem, o tempo para ao meu redor. E quando Ele vem, eu não sou mais o mesmo. E quando Ele vem, o céu invade este lugar. O céu invade este lugar. O céu invade este lugar. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez. O Rei chegou, tudo transformou. Amém. Quantos creem nessa canção? Aplauda ao Senhor, o nosso Deus. A começar pela nossa vida, não é verdade? A palavra de Deus diz que nós somos uma nova criação. As coisas antigas
já passaram. Vamos dizer juntos: eis que Deus fez coisas novas. Tudo novo, né? Então, creia nessa palavra. Antes de você sentar, cumprimenta aí quem está do seu lado, né? Dá um tchauzinho assim para essa pessoa. Alguns ainda têm receio, né? De cumprimentar com aperto de mão, mas dá um soquinho aí no bom sentido, né? Dá um soquinho com amor, né? Dá um soquinho aí devagar, com carinho. E um sorriso, porque com certeza sempre é bom. Pode se assentar, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos, porque é uma alegria realmente ter vocês aqui conosco, tá bom? É muito bom ter vocês aqui. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Faz um sinal assim, dá um sinal de fumaça, alguma coisa assim. Tem alguém nos visitando a primeira vez? Todos são de casa, né? Muito bem. Então vamos para os nossos recados, nossos avisos. A primeira recadinho que eu queria dar aos irmãos é relembrar que nós estamos numa jornada de leitura da palavra de Deus, tá bom? Então não se esqueça de você ler a palavra do Senhor. Ela é o nosso alimento, meus irmãos. A igreja, você que é filho e filha de Deus, não pode se esquecer desse detalhe. Ela é o alimento que nos fortalece. Muitas lutas a gente tem enfrentado, mas com certeza a palavra de Deus, ela sempre nos dá uma direção, ela nos dá um conforto, ela nos dá um ânimo que a gente precisa naquele dia. Às vezes a gente pensa assim, mas eu já conheço essa história, eu já sei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas, queridos irmãos, ler a Bíblia é uma experiência diária. Não é só questão de você conhecer conteúdo, mas é você ter experiência com a palavra de Deus, tá bom? Então, pratique a sua leitura. Estamos aí iniciando, né, a segunda etapa, que vai até o final do ano, lendo 4 capítulos por dia. Se você perdeu aí alguma leitura, vou dizer o que eu falei pela manhã. Então, se organize, tá bom? Faça a sua leitura do dia e pegue uma leitura que você deixou aí para trás e vai atualizando, se organizando, e com certeza vamos chegar aí no final do ano e ler toda a palavra de Deus. Na verdade, quer dizer até os irmãos, isso vai ser uma meta nossa todos os anos, né? Todos os anos nós vamos ler a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. E com certeza ela sempre tem um ensino novo para a nossa vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Falar em crescimento espiritual, no próximo domingo, a partir das 5 horas da tarde, nós vamos iniciar aqui na nossa igreja o estudo do livro de Apocalipse. Então, para você que gosta desse tema, venha às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui, né, junto com um grupo de irmãos, estudando a palavra de Deus. Então, quero incentivar você a participar, a fazer parte dessa classe. Provavelmente vamos nos reunir numa das salas lá do Salão Social, porque aqui a equipe de louvor está ensaiando nesse horário, mas nós vamos estar lá na sala do Salão Social, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E ainda mais nos dias de hoje, né? A gente ouviu muita gente falando sobre os finais dos tempos, Jesus está voltando, e é uma realidade isso, né? As coisas que nós estamos vendo, isso tudo está acontecendo, são sinais da volta de Cristo. E a gente aprende muita coisa a discernir, a entender esses movimentos no livro de Apocalipse. Então, quero incentivar a você estar participando conosco, tá bom? Então, esses eram os recados. Nós vamos agora continuar adorando a Deus com o nosso dízimo e a nossa oferta. Eu quero relembrar os irmãos, nós temos aí as formas de entregar o dízimo e oferta. Tem um envelope na sua frente, nós temos a transferência bancária e temos o cartãozinho da maquininha lá atrás, tá bom? Só ressaltando, irmãos, se você tem feito a sua transferência online, manda o comprovante para nós. Hoje nós tivemos a assembleia falando da parte financeira da igreja, nosso tesoureiro apresentou aqui as entradas e saídas, e muitas vezes a gente precisa desse comprovante, para que ele possa, então,
lançar, né, na planilha lá do sistema e computar isso, para que a gente tenha uma real ideia, né, do que está entrando e do que está saindo, tá bom? Então, se você tem esse hábito de fazer transferência bancária, por favor, mande para nós, para o WhatsApp da igreja, e assim a gente vai dar a entrada da sua oferta e do seu dízimo, tá bom? Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus para dar base nesse momento de dízimos e ofertas, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, que diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Olhe para cá, veja que interessante, né? O Davi aqui, o rei Davi, ele expressou 2 detalhes importantes desse versículo. Primeiro, nós te damos voluntariamente. O dízimo e a oferta, ele é algo que nós propomos no nosso coração. A gente entende, sabe que a nossa igreja, ela tem uma estrutura a ser mantida. E nós, como membros da igreja, nós precisamos ter essa consciência e fazer parte disso e voluntariamente também dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta. Como a gente sempre fala, nós somos uma família, né? Somos uma família espiritual e a gente precisa, então, voluntariamente entregar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Lembrando também que Ele reconhece que tudo vem das mãos de Deus. Você não tem saúde? Deus não te deu um trabalho? A gente não ora para Deus muitas vezes abrir uma porta de emprego para alguém que está necessitado. Então, nada mais justo do que a gente reconhecer que aquilo que nós temos, seja um conforto em casa, seja um bom salário, uma posição maior numa empresa, ou aquela aposentadoria, enfim, irmãos, tudo aquilo que Deus nos dá vem de suas mãos. E o dízimo e a oferta é justamente quando você reconhece: Deus, é o Senhor que tem me sustentado. Eu tenho trabalhado, eu tenho lutado, eu tenho ido atrás das coisas, mas eu acredito que é o Senhor que me dá saúde, o Senhor que dá o fôlego de vida, o Senhor que abriu essa porta, o Senhor que abriu essa oportunidade nessa empresa. Então é um reconhecimento daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém, igreja? Então, nesse momento, você pode entregar, né, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, no gasofilazo, através dessa música. Lembrando também que nós sempre temos os intercessores aqui, né, apostos, para poder receber um pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, escreva num papel ali atrás, na entrada da igreja, nós temos um balcão ali, você pode escrever, e durante a semana, os intercessores, nós estaremos orando pela sua vida, tá bom? Vamos ficar de pé e, nesse momento, continuar adorando o nosso Deus. Muitas vezes a gente começa a semana, né, na casa do Senhor, no domingo, e eu sempre trago na minha mente as músicas que a gente canta no domingo, sempre fica na minha cabeça as músicas durante a semana, então eu vou cantando, né, os louvores, e essa música é muito bonita, que fique na sua mente também, quando o refrão dela diz que não há nada melhor que o meu Deus, né? Então que você fique aí no seu coração, na sua cabeça, e lembre-se que não há nada melhor que estar na presença do Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Cante assim: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada,
não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou me esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz dos ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Diga assim: não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada melhor que a presença do Senhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz dos ossos soldados, faz no mar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. A voz canta: nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Diga: Senhor, não há nada melhor, não há nada, não há nada melhor, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. A gente vai aproveitar esse momento, fazer uma intercessão. Ronaldo, por gentileza, vem aqui nos conduzir nesse momento de intercessão. Vamos clamar ao Senhor. Se você puder ficar de joelhos, fique à vontade, tá bom? A gente vai clamar agora um instante, alguns minutos na presença de Deus, colocar nossa necessidade nas mãos do Senhor, agradecendo o dízimo, a oferta, colocando no altar de Deus os pedidos de oração. Vamos clamar, irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala que o nosso Deus, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer em nossas vidas. E acabamos de cantar com fé que não há nada, nada melhor que o nosso Deus, né? Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelos feitos do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Consagramos ao Senhor, meu Deus, todos os dízimos, todas as ofertas que foram depositadas diante do Senhor, meu Deus. Seja o Senhor também abrindo portas de emprego, Senhor, para aqueles que têm clamado e pedido ao Senhor que tudo pode, Senhor.
tira todo impedimento, tira toda barreira, e que o Senhor venha abrir portas dignas e justas para aqueles que buscam o Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que peço ao Senhor, meu Deus, porque a quem pediremos nós, a quem recorreremos nós, senão ao Senhor que tudo pode, Senhor. Aqueles também, Senhor, que estarão em sua igreja lidando com esses valores, Senhor, esses valores que são para suprir a necessidade da tua igreja, Senhor. Dê ali habilidade, dê entendimento, dê discernimento, para que esses valores sejam direcionados como ele tem sido direcionados. E peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor que haja multiplicação, Senhor, que o Senhor também envie o socorro, levante homens, levante mulheres, traga pessoas, Senhor, para assim estar se posicionando diante da tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, relacionada a esses assuntos, a essas questões, Senhor. Peço ao Senhor para com as famílias que compõem a tua igreja, Senhor, toda a membresia, toda a família, Senhor, entra com providência ali, Senhor, diante das questões, diante dos assuntos, Senhor, que vem ali em meio aos nossos lares, Senhor, como em meio ao meu lar também, como pai que sou, e sei que há muitos pais e muitas mães aqui, presencialmente, via live, Senhor, que venha ali fluir, Senhor, que venha fluir ali o amor advindo do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, em meio aos nossos lares, Senhor, que haja união, que haja entendimento, que haja o compartilhamento entre cada um ali em meio aos nossos lares, que o Espírito Santo do Senhor se faça presente, livra ali, Senhor, livra das contendas, livra das separações, livra das palavras contrárias, livra das agressões verbais, agressões físicas, Senhor, porque cremos no Senhor, no amor advindo do Senhor, meu Deus. Venha o Senhor também entrar com providência, suprindo as nossas necessidades, Senhor, nossas necessidades espirituais, Senhor, as nossas necessidades financeiras, nossas necessidades materiais, Senhor, nossas necessidades sociais, culturais. Entra em todas as áreas, Senhor, não nos deixe à mercê das adversidades do adversário sobre as nossas vidas. Damos uma voz aqui, repreendendo todo o intento de Satanás sobre as nossas vidas, sobre as vidas que compõem a tua igreja, sobre a membresia da tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqueles também, Senhor, aqueles que se encontram enlutados pela perca de um ente querido, dos seus familiares, Senhor, derrama ali a alegria, derrama o bálsamo, Senhor, consola ali, porque consolador és o Senhor, e não há nada melhor do que estar diante da tua presença, Senhor, porque o Senhor age em nossas vidas, o Senhor se faz presente, o Senhor muda situações, Senhor. Cremos unicamente no Senhor, estamos aqui clamando ao Senhor, meu Pai, para fazer aquilo que não podemos fazer com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força, Senhor, porque somos limitados, e recorremos ao Senhor, clamamos ao Senhor para com isso, para com o bairro aqui também de Vila Diva, Senhor. Seja o Senhor se fazendo presente diante dos vizinhos da direita, da esquerda, de trás, de frente, Senhor. Socorre ali, traga-os a tua presença, aqueles que ainda desconhecem ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Aleluia, não há nada melhor que o Senhor, na verdade. Que bom, nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamarmos a um Deus que pode, a um Deus que verdadeiramente nos responde, a um Deus que faz milagres, a um Deus que opera maravilhas, que transforma as vidas. Este é o nosso Deus, amém? Diga assim com fé que Ele está aqui. Estás aqui, movendo entre nós.
nós te adoramos, Senhor. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Senhor, levante as suas mãos. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga assim, olha, Ele te sustenta. Me sustenta até quando não vejo, até quando eu não sinto, até quando não sinto, porque Ele está no controle. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, porque Ele está. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto,
Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus? Então cante. Esse é. Mais uma vez, só a sua voz. Cante para o Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é. Mais uma vez, com a sua voz, cante que seu Deus é o Deus. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é. Ele é Deus. Caminho, luz na escuridão, meu Deus. Aleluia. Oh Deus, nós te adoramos, te louvamos nesta noite, porque nós cremos que Tu és o Deus de milagres. Tu és o mesmo Deus que sustentou o povo de Israel no deserto há 40 anos. E diz a Tua palavra que nem mesmo os sapatos, as sandálias deles se desgastavam. Diz a Tua palavra que o Senhor mandava alimento para eles diariamente, no deserto, Pai. E é esse Deus que nós cremos. Um Deus que está olhando para a nossa necessidade. Um Deus que conhece, ó Deus, aquilo que nós passamos, conhece o nosso interior, conhece o nosso coração. E aqui estamos adorando ao Senhor, expressando ao Senhor a nossa adoração, porque não importa o que estamos vivendo, o que importa é o que nós cremos. E nós cremos que o Senhor é o nosso Deus de milagres. Ainda que não aconteceu nada, ainda que a gente não está vendo mover, ainda que para muitos pareçam uma caminhada num deserto, mas com certeza, Deus, sempre haverá, após um deserto, a terra prometida. Sempre haverá, depois de um problema, haverá a resposta do Senhor. Sempre haverá, ó Deus, após uma situação difícil, após uma tempestade, uma bonança, porque é o Senhor que está no nosso controle. É o Senhor que está no controle de nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, dirigindo os nossos corações, Pai, nesta noite. Que agora nós possamos ouvir a Tua palavra. Nós fomos preparando o nosso coração nesse ambiente de adoração para receber a Tua palavra, Pai. Ó Deus, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós oramos, é porque nós estamos aqui preparando a terra para cair a semente no nosso coração e ela dar frutos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga clareza daquilo que cada um precisa ouvir nesta noite. Que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, meu Pai. E que assim a Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja glorificado nessa noite. Oramos, agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre abra espaço para o novo. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, não tem como eu não enxergar esta realidade. Porque a Bíblia mostra um Deus que faz nova todas as coisas. Você crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Amém? Como nós falamos aqui naquele próprio versículo sobre as nossas vidas, que nós somos uma nova criação. Nova criação. Eu e você fomos criados de novo, espiritualmente falando. É por isso que Jesus, certa vez no Evangelho de João, quando estava conversando com Nicodemos, ele disse, olha, é necessário, não é uma opção, é necessário você nascer de novo. Olha a palavra, de novo. Deus é um Deus que quando nós olhamos para a palavra, eu digo as Escrituras,
nós vamos enxergar, ver um Deus que quer fazer algo novo na nossa vida e na nossa história. Eu creio dessa forma. No livro de Apocalipse, capítulo 21, você vai ter uma ideia. No verso 5 diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Olha só. E disse-me: escreve, porque estas palavras, elas são verdadeiras e fiéis. Então aqui, lá no livro de Apocalipse, que fala sobre o final dos tempos, que fala sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, já está falando que Deus, Ele faz nova todas as coisas, no final. No final, Deus faz nova todas as coisas. A gente pensa que coisas novas só acontecem no início. Não, até no final, para Deus, Ele tem esse poder de fazer coisas novas. Amém, irmãos? Deus é um Deus de coisas novas. Quando a gente olha para o livro, eu estou aqui pontuando alguns versículos para os irmãos, mas logo, logo a gente já vai no texto principal, mas vale a pena a gente entender que a Bíblia toda, ela está falando sobre coisas novas. E independente de situações que nós estejamos vivendo, ainda que seja um tempo de seca, ainda que seja um tempo sem florescer, ainda que não seja tempo de que você esteja vendo alguma coisa acontecer, mas é tempo de crer em coisas novas, meus irmãos. Vale ressaltar, e apenas um exemplo, né? Todos nós gostamos de coisas novas, não é verdade? Todos nós. Raramente, dificilmente uma pessoa não gosta de uma coisa nova. Certo fato que às vezes, dependendo de uma situação, a gente tem alguma resistência para coisas novas. Às vezes você precisa, houve uma necessidade, você mudar de casa, de região, de cidade, de país. E algumas pessoas, às vezes, até têm alguma resistência para isso, no começo. Ah, mas eu vou ter que deixar minha casa, eu vou ter que deixar meus amigos, vou ter que deixar o meu contexto, o meu trabalho. Às vezes as pessoas, elas pensam, né, dessa forma no início, mas aí as coisas vão acontecendo, o caminho vai abrindo, e ela vai percebendo que existem coisas boas nas coisas novas. A gente não gosta de ganhar coisas novas? Você não gosta de ganhar um relógio novo? Claro que sim, né? Alguém chega lá no dia do seu aniversário e fala assim: olha, vim trazer um presente para você. Aí te dá um relógio lindo, bonito. Aí você fala: puxa, nem eu esperava isso. Aí você começa a usar aquele relógio bonito, novo. Algumas pessoas trocam de carro, né? Às vezes, né, pensa assim: puxa, vou trocar de carro. Aí fala: olha que carro novo, zero. Você olha para o painel assim, só tem zero, né? Assim, da quilometragem. Aí você entra no carro, aquele cheirinho de estofado novo, de banco novo. Tem gente que nem tira o plástico, né? Não, deixa aí mais um pouquinho para a gente sentir que é novo. E outras coisas, né, meus irmãos, na nossa vida. Como é bom a gente viver coisas novas. Ganhar coisas novas. Viver coisas novas. Talvez você está aí, né, aqui ou na transmissão, pensando: a minha vida não muda nada, é sempre a mesma coisa, eu acordo, vou trabalhar, eu vou estudar, volto para casa, e a semana começa, e assim vai até sexta-feira, sábado, e não muda nada. Às vezes, para nós, também existe essa necessidade de um contexto novo de vida, de uma situação nova, de novas experiências. Por exemplo, pessoas que talvez estejam até já pensando em mudar de emprego. Ah, eu estou meio cansado desse emprego, eu preciso mudar, eu quero conhecer outra área. Enfim, né, aqui eu só estou dando alguns exemplos de que a maioria pensa sobre esta realidade.
Só que às vezes, irmãos, espiritualmente falando, nós não abrimos espaço para isso acontecer. Às vezes nós estamos sempre falando algumas coisas do tipo, olha, eu quero mudar de emprego, mas seria tão bom que eu continuasse aqui nesse. Eu quero mudar de casa, mas essa casa aqui é tão linda, é tão aconchegante. Eu quero mudar de carro. Entenderam, irmãos? Às vezes a gente quer a mudança, mas não se submete à mudança. Espiritualmente falando, também é a mesma coisa. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender que Deus, Ele deseja coisas novas das nossas vidas. Por exemplo, quando a gente lê em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus falando para a gente. As coisas antigas, a vida antiga ficou para trás. E agora Deus, Ele deseja que a gente conheça Ele cada dia mais, que a gente tenha novas experiências com Ele, que a gente tenha uma vida espiritual sendo modelada, transformada por Ele a cada dia. No livro de Salmos 40, verso 3, diz assim: me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor a Deus. O salmista, nesse contexto, estava passando por um momento muito difícil na sua vida. E pela fé, ele já dizia assim, olha, e ele vai colocar um cântico novo. A gente não tem que se mover por aquilo que nós estamos vendo. A gente se move pela fé, a Bíblia já diz isso, né? Porque nós nos movemos pela fé. No livro de Hebreus, já vai ressaltar isso para nós, não é verdade? Capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Você está esperando alguma coisa, mas com certeza, não é esperar com dúvidas. E aí continua dizendo, e a prova das coisas que não vemos. A vida cristã é essa, meus irmãos. Mas eu não estou vendo nada novo. Não, não é para você ver, é para você crer. Não é as circunstâncias que vai dizer se vai acontecer alguma coisa nova na tua vida. É a tua fé em Deus que vai dizer, olha, lá na frente eu vou viver algo novo de Deus. Amém, igreja? O que é viver algo novo de Deus? Talvez o marido se convertendo a Cristo. O que é viver algo novo da parte de Deus? Talvez você aí, de repente, não estou aqui generalizando, mas de repente alguém está aí tropicando na sua vida espiritual, está vivendo mais para lá do que para cá, está vivendo em cima do muro, então de repente pela fé você tem que já ver, você já vivendo algo novo, uma experiência nova com Deus, não vivendo uma superficialidade, não vivendo uma vida mais ou menos espiritual, mas uma vida profunda, uma vida de verdadeiras experiências com Deus. Ezequiel capítulo 36, verso 26 diz, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, e vos colocarei um coração de carne. Amém, meus irmãos? É o que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus vai colocar em nós um coração de carne. Qual é a comparação aqui? Coração de pedra não sente nada. Ouve um louvor, participa de uma oração, recebe a ministração da palavra, entra e sai do mesmo jeito. E a palavra de Deus em Ezequiel está dizendo, olha, eu vou te dar um coração novo. Mas escute isso, você precisa desejar isso. Você precisa querer. Sabe aquele dia que de repente você andou na rua, precisou resolver alguns compromissos, e de repente você pensa assim, olha, eu não vejo a hora de chegar em casa, abrir a geladeira e tomar aquela água gelada. É assim que você tem que desejar as coisas espirituais. Você tem que ter um desejo, você tem que ter vontade, porque senão, às vezes, podemos ser impedidos por nós mesmos
de viver algo novo de Deus. Isaías, só para a gente compreender realmente que Deus, Ele deseja isso de nós. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. E a gente tem que olhar para esta palavra, aplicar na nossa vida e saber que já está surgindo algo novo. Eu não preciso ver para acontecer, mas eu preciso crer para Deus fazer. Amém, meus irmãos? E aí cabe a cada um de nós a nossa escolha. Se eu quero que a minha vida continue do mesmo jeito, se eu quero que meus filhos continuem indo para o inferno, talvez sem salvação, se talvez eu quero que continue a briga dentro de casa entre marido e esposa, se eu quero levar a minha vida mais ou menos, tem dia que eu leio a palavra, tem dia que não, tem dia que eu vou na igreja, tem dia que não, tem dia que eu oro mais, tem dia que não, aí cabe a cada um de nós fazer a escolha certa, mas eu quero apontar para vocês esses detalhes que é tão importante e dizer que Deus, Ele quer fazer algo novo, amém, meus irmãos? Mas a gente precisa abrir espaço para isso, a gente tem que abrir caminho para o Senhor. Quando eu falo abrir caminho, é quando você abre o seu coração para Deus agir. Pastor, mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço jejum, eu não estou na igreja, eu não dou o dízimo, eu faço tudo isso. Mas muitas vezes, não estou aqui julgando e nem generalizando, mas muitas pessoas fazem essas coisas automática. Eu dou meu dízimo, pronto, fiz minha parte. Eu fui na igreja, bati meu cartão. Eu fiz a minha oração, pronto, fiz o que eu tinha que fazer nesse dia para Deus. Não é desse jeito que Deus deseja do nosso coração. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, para a gente ler esse texto. Verso 1 até o 7. Segundo livro de Reis, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Capítulo 4, verso 1. Quem achou, posso ouvir um amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, queridos? Olha para cá, por gentileza. Com certeza, nesse texto, nós temos muitas coisas a aprender sobre abrir espaço para o novo de Deus. Talvez você esteja até dizendo: pastor, mas eu não quero que mexa nada em minha vida. Mas é justamente isso, a gente às vezes tem resistências para o novo, a gente acha que, depende. Na verdade, assim, a gente às vezes prefere
mais se sentir confortável do que viver experiências novas. A gente prefere, na nossa vida espiritual, isso. A gente prefere se sentir acomodado. Não, mas está bonzinho aqui desse jeito. Vamos levando, é dessa forma, é assim mesmo, do que a gente ir um pouquinho mais além. Coisas novas mexem no nosso coração. Coisas novas mexem na nossa estrutura. Coisas novas mexem nas nossas emoções, irmãos. Mas eu creio que para mim e para você, para esta igreja, Deus, Ele tem coisas novas. Amém, queridos? E nesse texto aqui, a primeira coisa que nós vemos é que aquela mulher, ela precisou abrir espaço para o novo de Deus. Ah, pastor, mas o senhor já falou isso? Sim. Mas ela precisou reconhecer isso. Ela teve que ter essa consciência. Porque se você acompanhar aqui no texto, está dizendo aqui, certo dia, a mulher de um dos discípulos, estou lá no verso 1, dos profetas, foi falar com Eliseu. Ela viu uma necessidade. Havia algo que estava acontecendo na vida daquela mulher, que se ela ficasse do jeito que ela estivesse, coisas piores iriam acontecer, meus irmãos. Quantos de nós, às vezes, não buscamos coisas novas da parte de Deus e às vezes sofremos as consequências? Quantos de nós, às vezes, não oramos mais do que deveria, não fazemos um jejum a mais do que poderíamos, não lemos a palavra como deveria ser feito, não buscamos mais a Deus como deveria, e a gente sofre as consequências. Mas a gente precisa reconhecer que a gente necessita de alguma coisa. Para alguns que estão aqui, estão nos acompanhando na transmissão, talvez seja a área familiar. Talvez para outros seja a área financeira, talvez para outros sejam na área física, mas com certeza cada um de nós, todos nós, temos alguma coisa que Deus precisa agir. Que Deus precisa restaurar, que Deus precisa curar, que Deus precisa abrir uma porta, que Deus precisa mudar essa situação. Porque se Deus não fizer nada, se Deus não agir na nossa vida, coisas piores podem acontecer. Porque se você continua lendo o texto, vai dizer, teu servo, meu marido, morreu. Aquela mulher já estava viúva, ela já estava necessitada. Naquela época, meus irmãos, uma mulher ficar viúva era a pior coisa que poderia acontecer. Hoje, a mulher se vira, né? Ela corre atrás, ela vai trabalhar, ela faz as suas coisas e consegue viver a sua vida. Quantas mulheres são mães e cuidam muito bem dos seus filhos? Mas aqui nessa época, meus irmãos, diz que o marido daquela mulher tinha morrido. Ela estava literalmente sozinha. Nem os filhos poderiam ajudar, porque eles tinham que crescer para trabalhar e cuidar de casa. E aí essa mulher, ela tem essa consciência, olha, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E aí ela diz, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha a situação daquela mulher piorando. Ela já estava viúva, ela olhava para os seus filhos, sabia que eles não poderiam ajudar ela da maneira que era necessário, e aí para piorar, vinham os credores daquela época e queriam levar os filhos dela como escravos. A pior coisa que de repente poderia acontecer para uma mãe. Por não ter dinheiro, por não ter como pagar as suas despesas, as suas dívidas, a pior coisa poderia acontecer nessa situação. Ver os seus filhos indo embora. E pior, não estavam indo para, que nem assim, a gente conversa com alguns pais, né? E alguns pais sonham com seus filhos fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, em outros países, não é assim? Alguns pais sentem até orgulho.
olha, meu filho foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aprendeu, se aprofundou um pouquinho mais na língua. Às vezes, quando você vai levar seu filho ali no aeroporto, o coração fica um pouco apertado, mas não era esse tipo de separação, porque quando é assim, você sabe que seu filho, sua filha, ela vai retornar algum dia. Agora, essa mulher aqui, nem isso. Essa mulher aqui, meus irmãos, ela poderia chegar ao ponto de ver seus filhos indo embora, sem saber para onde eles iriam, o que iria acontecer com eles, se eles iam sobreviver ou não. Todos os sonhos que aquela mulher, ela traçou no seu coração, tudo aquilo que ela pensou, de repente, para os seus filhos, como nós fazemos com nossos filhos ou familiares, nós temos sonhos, planejamos com eles, mas tudo aquilo poderia ser jogado num ralo abaixo, por conta da situação que ela estava vivendo. E aquela mulher, ela reconheceu, ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus, buscar uma solução. E assim, meus queridos, nós também precisamos viver a nossa realidade. Se nós queremos espaço para o novo, nós temos que recorrer ao nosso Deus. Se a gente precisa e quer, deseja que realmente alguma coisa na nossa história, na nossa trajetória mude, a gente precisa reconhecer essa necessidade e buscar a presença de Deus. Foi isso que essa mulher fez. E aí, o que aconteceu no verso 2? Eliseu perguntou para aquela mulher, como eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer por você? Sabe o que eu vejo nesse texto, meus irmãos? Que aquela mulher, ela precisou, ao buscar uma orientação, uma ajuda do profeta, ela teve que deixar tudo para trás. Ela teve que abandonar. Ela teve que esquecer. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem algo novo nas suas vidas, mas ficam alimentando coisas velhas. Tem pessoas que querem um resultado diferente, mas às vezes continuam fazendo as mesmas coisas. E as pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas, elas nunca vão ter os resultados diferentes. E aqui diz o texto que essa mulher, ela foi lá dizer, olha, meu marido morreu, estão querendo levar os meus filhos, e você precisa fazer alguma coisa, profeta. Alguma coisa precisa ser mudada nessa história. Aquela mulher não ficou perdendo o tempo dela, sabe, só murmurando, só reclamando, só olhando para o passado e dizendo, olha, será que alguma coisa pode acontecer? Será que alguma coisa vai mudar? E, na verdade, é muitas das coisas que acontecem com a gente. Aquela mulher, ela sim reconheceu que havia uma necessidade, mas ela foi com fé, profeta, se o senhor não, mais ou menos assim, se você não fizer nada, não vai ter mais jeito. Eu vou ficar aqui sozinha, vou morrer, porque não tem como, o meu contexto de vida, sou uma mulher nesse contexto, nessa sociedade, vou morrer sozinha, abandonada, vou ver meus filhos indo embora como escravos, e nada vai acontecer. Mas aquela mulher, por ir até o profeta, é porque ela estava reconhecendo, deixando de lado aquilo que atrapalhava ela. Porque se ela quisesse continuar do mesmo jeito, ela não ia pedir ajuda para o profeta. Você que é pai de família, você que tem sua casa, ou mãe, você que sustenta a sua casa, você sabe disso. Que quando as coisas apertam, você faz de tudo para resolver o problema. Você tem que dar um jeito. Algumas pessoas nem passam por isso, às vezes tem uma vida confortável, mas tem gente, e gente aqui, e outras que nós conhecemos, que sabe que tem momentos que a vida aperta tanto, que se você não correr atrás, as coisas vão piorar. E não dá tempo da gente ficar olhando para trás. Não dá tempo, você tem que se movimentar, você tem que agir, você tem que correr atrás das coisas. E de repente é isso que Deus quer falar no teu coração, para você se mexer.
Porque de repente você está olhando a situação, não mudou nada, mas é assim mesmo, minha vida é desse jeito, a minha vida é cinzenta, não acontece nada de novo, porque às vezes você não está se mexendo, porque você não está se movendo, porque você não está indo atrás das coisas para Deus entrar com um milagre. Essa mulher, né, ela sabia da sua necessidade, mas ela foi a conversar com o profeta. Porque ela sabia que Deus poderia fazer algo através da vida dele. Você, de repente, precisa se mexer. Você está vendo as coisas despencando, as coisas saindo do seu controle, fugindo das suas mãos, e de repente você ainda continua de braço cruzado. Ainda você continua dizendo, olha, não, vamos ficar por aqui, que de repente acontece alguma coisa. Meus irmãos, a palavra hoje para nós é dizer, você tem que correr atrás. Você tem que dar os seus passos. Você tem que, de alguma maneira, fazer com que Deus possa abrir as janelas dos céus e derramar coisas novas na sua vida. Pastor, eu desejo, eu quero que Deus faça coisas novas, mas a gente às vezes não está abrindo espaço para Deus agir. A gente, de repente, meus queridos, eu falo muito sobre oração, sobre ler a palavra. Se você perceber, toda a mensagem minha tem esse detalhe, porque é fundamental. Porque às vezes, Deus quer que você ore mais. De repente, Deus quer que você, sim, coloque o seu despertador 3 horas da manhã, para você acordar e começar a buscar a mudança que você precisa na tua vida. Porque às vezes a pessoa, não, mas eu já vou na igreja, tá bom assim. Mas querido, de repente, Deus requer algo diferente hoje na tua vida. De repente Deus quer algo a mais, está entendendo? Que você dê um passo a mais, que você reconheça, olha, não, eu estou fazendo algumas coisas, mas de repente Deus quer que você vá além. Você faça um jejum, que você se consagre mais a Deus. É só prova, é só luta, é só paulada de um lado do outro, o diabo aí está atrás de mim, né? Parece a minha sombra, se eu olhar assim, parece que ele está aqui do lado. Mas por quê? De repente, Deus, Ele deseja que você dê um passo a mais, como essa mulher fez. Ela não fechou a sua casa, ela não trancou a sua porta e falou, filhos, dá as mãos aqui, vamos orar e esperar a morte chegar. Ela não fez isso. Claro, de repente, ela até orou, ela era a mulher de um servo de Deus. Ela era uma mulher temente a Deus, senão ela não tinha buscado a ajuda do profeta. Mas ela se mexeu, talvez Deus colocou essa estratégia no coração dela. Tem tanta gente, às vezes, reclamando da vida, reclamando da situação, mas não está buscando estratégias novas. Não está buscando, sempre reclamando da saúde, e continua no mesmo médico. Às vezes, sou mal atendida, aquele médico nem olha na minha cara, aquele médico é um grosso, aquele médico não me examina direito, e continua naquele médico. E você vai sair de lá falando mal dele todas as vezes, então. A gente tem que buscar estratégias novas, caminhos novos, para que Deus possa agir na nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Essa mulher, ela fez isso, ela abriu espaço para o novo de Deus. E aí foi isso que aconteceu na vida dela. A gente não pode simplesmente, dar esses passos, mas a gente também tem que perceber que Deus, Ele pode agir na nossa vida. Porque aí, o profeta deu uma estratégia para ela. Você tem vasilha aí? O que você tem na sua casa? Na verdade, nem foi ele que falou, né? Eu disse aqui, mas ele perguntou, o que você tem na sua casa? E aí ela, na humildade, nem achava que através da vasilha poderia acontecer alguma coisa. Eu só tenho vasilhas. E a gente acha, que o milagre de Deus acontece
quando a gente tem muita coisa na mão, né? Tem gente que se tiver 1 milhão nas mãos, ela se perde. Porque tem gente que fala assim, não, o problema para mim é dinheiro. Se eu tivesse, eu resolvia muita coisa. Depende. Tem gente que se você der 1 milhão na mão dela, ela entra em parafuso, não sabe como administrar aquele 1 milhão. Em contrapartida, outras pessoas sabem administrar muito bem, seja R$100 ou 1 milhão. Então aqui não é a questão do elemento, mas mesmo na simplicidade, era onde Deus queria agir na vida daquela mulher. E aí o profeta diz para ela assim, olha, o que você tem lá na sua casa? E eu creio, meus irmãos, que quando a gente está aqui recebendo uma ministração no nosso coração, é o que Deus está perguntando para você nessa noite. O que é que você tem nas suas mãos? A gente não precisa inventar nada. A gente às vezes pensa assim, se eu tivesse isso, então Deus iria fazer aquilo. Se eu tivesse em outro momento, Deus iria fazer aquilo. Não, Deus não precisa disso. Na verdade, o que Ele quer é agir naquilo que você tem. Amém, igreja? É aquilo que você tem nas mãos. Foi assim quando Jesus estava com seus discípulos. E aí você sabe muito bem a história, que diz o quê? Que havia uma multidão. Diga comigo, multidão. Havia uma multidão. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, como nós vamos alimentar essas pessoas? Aí surge ali, né, uma pessoa dizendo, olha, temos 5 pães e 2 peixes. Era isso que seria suficiente para Deus agir. Pastor, mas olhando hoje para os 5 pães e 2 peixes que eu tenho, olhando hoje para as vasilhas que eu tenho em casa, não dá para fazer milagre. Mas Deus não está falando para você olhar o que você tem, mas para você crer no que Ele pode fazer. Porque se a gente olhar, a gente vai criar incredulidade no nosso coração. Não adianta nem crer, porque não vai acontecer nada. Irmão, só olhar ao nosso redor. Olha a situação do mundo, do país. Olha as coisas como estão. Olha as consequências que nós estamos vivendo da pandemia. Se você olhar a circunstância, nada vai acontecer. Mas a gente tem que olhar pela fé, olhar para frente, olhar e ver lá no futuro que Deus já está construindo algo novo para a nossa vida. Amém, irmãos? Estão comigo em nome de Jesus? Amém, igreja? Quero finalizar dizendo que essa mulher e aí seus filhos viveram uma experiência maravilhosa. Porque diz o verso 5, depois disso, ela foi embora, que ouviu o conselho do profeta, fechou-se em casa com seus 2 filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Escute isso. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, me traz mais uma. E olha o que está dizendo aqui no texto. Mas ele respondeu, já acabaram, o azeite parou de correr. Por que o azeite parou de correr? Porque Deus não podia fazer mais? Podia. Só parou de correr porque acabou as vasilhas. E aí o que é mais interessante, diz que aquela mulher, né, ele disse para ela, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Olha só, não era um valor baixo que ela ia conseguir com aquilo, não. Porque no comecinho nós ouvimos que os credores queriam levar seus filhos como escravo. Eu acho, na nossa moeda hoje, que aqueles meninos, os filhos dela, não valiam 50 centavos. Com certeza, era um valor alto. Quanto vale o seu filho? Quanto vale sua família, né? Não tem preço.
Mas vamos pensar assim, se tivesse preço, se era aquilo que os credores estavam cobrando, então era muita coisa. Porque diz o profeta, aquela mulher, vende e paga as suas dívidas. Vai ser suficiente para você cuidar, administrar as suas dívidas e viver do que sobrar. Irmãos, preste atenção nisso. Ele não disse para ela que ela iria resolver a sua vida naquela semana. O texto diz que ela iria viver do que sobrar. O resto da vida daquela mulher seria um milagre de Deus. Tudo por quê? Porque ela abriu espaço para o novo, para Deus agir. Estão entendendo, irmãos? Para a gente orar, daqui a pouquinho. O profeta não falou assim, olha, paga suas dívidas, agora compra aí uma mistura, um arroz, estou falando do contexto de hoje, né? Compra um arroz, um feijão, que vai dar para você sobreviver esse mês de abril, tá? O outro mês é outra história. Não. O profeta disse para ela, e você tem que ouvir isso, que ela iria viver a vida dela do que sobrasse. Não foi pouca coisa, irmãos. Tudo por quê? Porque ela deu lugar para Deus agir. Não tenha medo. Às vezes a gente tem medo, né? Mas o Senhor, com certeza, está dizendo, talvez para 3, para 4, ou para todo mundo aqui, dizendo, não tenha medo. Porque o milagre, as coisas que Ele pode fazer hoje, é o que vai sustentar a sua vida pelo resto dos próximos dias. Amém, irmãos? Vamos orar, mas eu quero que você fique de pé. Porque nós já vamos encerrar o culto dessa noite. Entenda, meus irmãos, enquanto você está aí se ajeitando, se colocando de pé, a equipe de louvor também está se preparando. Entenda que não há limites para Deus agir, não há. Talvez você está olhando a sua situação agora, mas em nome de Jesus, nós vamos orar para que haja milagres de Deus esta semana. Eu quero orar assim. Eu quero crer dessa forma. Não sei qual área da sua vida. Não sei qual é o momento que você está vivendo. Se você foi pego de surpresa essa semana por uma situação. Mas eu quero ter essa oportunidade de orar pela sua vida. E Deus fazer um milagre ainda essa semana. A gente vai cantar, um pouquinho mais. Enquanto a igreja está pensando sobre o que foi falado. E vamos cantar junto, igrejas. Vamos adorar a Deus. Tudo novo se fez. Isso, vamos cantar essa. Tudo novo se fez. O Rei chegou. Feche seus olhos. Tudo transformou. Não deixe nada agora atrapalhar o seu momento com Deus. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. O Rei chegou. Se concentre em Deus nesse momento. Mais uma vez, vamos cantar. Tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez. Oh Deus. Tudo novo se fez. O Rei chegou. Vamos mais uma vez. Tudo Se você puder, levante suas mãos, adore ao Senhor.
sua vida, na sua história, que Deus precisa fazer uma coisa nova. Olha que canção nós estamos cantando. Tudo novo se fez. O Rei chegou. Tudo novo se fez. O Rei chegou. O Rei chegou. Deus, eu creio que Ele está aqui nesse lugar. Eu creio. Eu não preciso ver, mas eu preciso crer que Ele está aqui. Eu não preciso ver o que vai acontecer, mas eu preciso ver, crer no que vai acontecer. Lembre-se, igreja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia não diz, a fé é a certeza das coisas que já aconteceram. Escute isso. A Bíblia não está ensinando para nós, a fé é a certeza das coisas que eu já vivi, do que eu estou vendo. Não, a fé é a certeza das coisas que vão acontecer. Que vão acontecer. Eu creio que Deus quer fazer coisas novas na vida de pessoas. Eu creio, eu acredito que Deus quer fazer algo novo na minha vida, na minha história, nessa igreja. Eu creio. Eu não preciso ver, mas eu quero acreditar hoje. Eu quero me posicionar, crendo, acreditando, tendo fé. Deus, eu não sei quando, não sei o que, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo novo. Essa canção mesmo fala isso, né? O Rei chegou, tudo novo se fez. Vocês se lembram? Várias situações, eu estou aqui enquanto você está assimilando tudo isso, mas eu quero te dizer que várias vezes, quando Jesus chegava num determinado lugar, tudo mudava. O ambiente mudava, as pessoas mudavam, elas eram alcançadas, elas eram transformadas. Quando Jesus ia na casa das pessoas, aquela família era mudada. Lembra-se quando Jesus disse: Zaqueu, desce aí da onde você está. Hoje eu vou na tua casa. Aleluia. Lembram-se quando Jesus foi lá na casa de Pedro e quem estava lá doente, a sua sogra, e Deus curou aquela mulher. Eu quero te dizer isso nessa noite. Abra espaço para Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus ir lá, aonde está de repente a sua ferida, aonde está a enfermidade, aonde está o problema. Deixa Deus ir lá neste lugar. Entregue para Ele, deixe Ele agir, não segura não. Abra as portas e diga: Deus, entra na minha casa, entra, Senhor, no meu lar, entra na minha empresa, entra nos meus negócios, entra na minha história, entra nessa situação, entra nessa causa na justiça. Senhor, eu estou abrindo as portas, eu estou abrindo as portas para que algo novo aconteça na minha história. Feche seus olhos. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. Eu creio, eu quero orar com você. Porque assim como Deus fez o profeta Elias instrumento na vida daquela mulher, Deus também quer agir na nossa vida. Eu creio. Deus quer agir nessa igreja. Não limite o Senhor. Entenda bem que aquele óleo, aquele azeite só parou de correr porque acabou as vasilhas. Não era por causa da falta de poder de Deus. Não tenha dúvida no teu coração. Não fique em cima do muro, mas deixe Deus agir. Abra a porta. Hoje é o que Deus está falando para você nessa noite. Abra espaço. Abra espaço. Ah, pastor, mas aonde é que eu preciso abrir espaço? Aonde que eu preciso abrir a porta para Deus entrar e agir? Eu não sei, é você que vai dizer isso para Deus. Talvez abrir espaço é deixar um pecado de lado. Talvez abrir espaço é deixar a incredulidade de lado. Abrir espaço talvez na sua vida seja alguma coisa que você tem que deixar, abandonar. É deixar
Deus entrar e agir, abrir espaço. Abra espaço. Dê lugar para Deus. Estou aqui tomando um pouquinho do seu tempo, para que o Senhor esteja completando esta palavra no teu coração. Não há limite para Deus. Querido, entenda nesta noite. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que Jesus sempre agiu na vida das pessoas. Não é diferente na tua vida. Não é diferente. Deus, Ele quer fazer alguma coisa na tua vida nessa noite. Deus, Ele quer liberar alguma coisa. Deus, Ele quer derramar óleo, azeite na tua vida. Oh Deus. Talvez muitos já perderam a alegria. Deus quer derramar a unção de alegria. Deus já quer derramar sobre a tua vida um óleo precioso, um azeite que vai te sustentar o resto da tua vida, porque você não vai viver por circunstâncias, você vai viver pelo milagre que Deus te fez hoje na tua vida, das portas que Ele está abrindo hoje na tua vida. Ah, Deus, eu creio. Em nome de Jesus, Pai, derrama um óleo novo sobre nós. Derrama um óleo novo sobre essa igreja, Pai. Oh, Deus. O Senhor diz para você o que é que você tem na sua casa. O que é que você tem nas suas mãos. Aquela mulher disse: eu só tenho vasilhas. É essa vasilha que vai ser cheia de óleo, de azeite, vai transbordar e vai ser um milagre que vai te salvar, mulher. É esse azeite que você vai cuidar dos teus filhos. É esse azeite que você vai cuidar da sua vida, da sua casa, da sua história, pelo resto da sua vida. E o Senhor diz isso para mim e para você nessa noite. Para alguém Deus está falando isso. É através disso que eu vou derramar na tua vida, que vai te sustentar, não só agora, mas pelo resto, o resto da tua vida. Você não precisa se preocupar, porque o resto da sua vida, eu vou cuidar de você. A Bíblia diz: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar para o Senhor. Oh Deus, faz um trabalho aqui no nosso coração essa noite, na vida de cada um que está aqui, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe, o Senhor conhece o que aflige o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, para muitos aqui, quais são as dores do teu coração. O Senhor sabe, querido irmão, querida irmã, escute isso. Ele conhece as suas dores. Ele conhece cada lágrima que você derrama. Ele conhece as tuas preocupações, assim como aquela mãe estava preocupada com seus filhos, e ela foi buscar ajuda. Profeta, me ajuda, os credores estão na minha porta, estão batendo, estão dizendo que vão levar meus filhos, me ajuda, profeta. Ei, Deus sabe daquilo que aflige o teu coração, mãe, pai, mulher de Deus. Deus, Ele sabe das suas preocupações. Deus, Ele sabe do quanto você chora na presença dEle. Deus, Ele sabe o quanto essa situação incomoda o teu coração. E o Senhor está nesse lugar para te dizer: calma, filha, calma, filho. Esse azeite que eu vou derramar nesta vasilha vai ser um milagre na tua vida. Esse azeite que nesta noite está sendo derramado dos céus é o que vai te sustentar. Então toda a preocupação vai embora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, oh Senhor, aqui estamos diante de Ti, Pai.
Tu és o Deus de milagres. Cantamos uma canção sobre isso essa noite, que abre caminhos no deserto, luz na nossa escuridão. Quantas vezes os problemas nos levam para a escuridão da vida, mas nesta noite, Pai, abrimos espaço. Estamos convidando o Senhor. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Deus. Vem agir nessa situação. Sim, ó Deus, tudo aquilo que incomoda, que atrapalha o nosso caminhar, tudo aquilo que nos traz desconforto, preocupação, ansiedade, o Senhor diz para você: eu estou derramando um azeite novo sobre a tua vida, sobre esta vasilha, sobre isso que você está dizendo, falando, é tão pouco, mas é sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que eu vou agir, que eu vou derramar o meu azeite na tua vida, e você vai ver o transformar, o mudar da situação. Essa semana, esse mês, não importa, Deus, quando vai ser. O que importa é que nesta noite nós estamos nos posicionando e dizendo: eu creio, eu acredito que o Senhor está derramando um azeite novo sobre nós. Talvez um azeite de cura daqueles que estão enfermos. Deus, nós oramos por cura. Traz a cura, Senhor, aquele que está enfermo. Tu és o médico dos médicos, Pai. Derrama o teu bálsamo nessa noite para trazer cura e restauração, não só física, mas emocional também. Deus, nesta noite, em nome de Jesus, traz a libertação, derrama um óleo, Pai, sobre a cabeça de cada um que está aqui, porque muitos estão presos, ó Deus, a uma religiosidade, estão presos a uma algema, Deus, mas nesta noite traz, ó Deus, um óleo sobre essa cabeça, para trazer libertação. Oh Deus, Espírito Santo do Senhor, faz a obra aqui na nossa vida, na nossa igreja, Senhor. Derrama o teu óleo sobre nós, um óleo de alegria, um óleo de capacitação, um óleo de estratégias, um óleo, ó Deus, que não vai acabar, mas sim transbordar. Recebemos, Pai, a tua palavra no nosso coração nessa noite, e continua fazendo a obra em nossa vida, no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da tua proteção, Deus. Nos guarde, nos livre de todo o mal, e continua falando ao nosso coração, que essa palavra não seja roubada, mas que o teu óleo, o azeite, continue sendo derramado sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre as nossas coisas, Pai, até transbordar, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Uma ótima semana. Vai na paz de Deus. Tudo novo se fez, o Rei chegou, tudo transformou. Tudo novo se fez, tudo novo se fez, o Rei chegou, tudo transformou. E quando Ele vem, e
o Rei